Você já olhou para sua cidade e se sentiu sufocado? Não pelo trânsito, mas por ver tantas pessoas caminhando rumo à eternidade sem Cristo. E hoje nós iremos falar sobre isso. Evangelização no contexto urbano, não como uma teoria, mas como o nosso chamado. Antes de evangelizar, eu preciso te perguntar: você ama Jesus? Não de um jeito genérico, mas de verdade. O suficiente para você falar dele, mesmo se te custar algo. E Deus não nos chamou simplesmente para sabermos da existência dele, mas para conhecermos a ele, amarmos a ele e o fazê-lo conhecido para todas as pessoas ao nosso redor. O próprio Jesus Cristo é o exemplo do que é ser missionário. O Verbo se fez carne, ele desce até nós, ele vem e vive uma vida junto com a gente, pisando o chão que a gente pisa. Ele veio para nos redimir, não para nos condenar, mas para nos chamar para estar perto dele. E agora, o próprio Cristo, que veio até nós, envia a sua igreja e fala: você vai ser sal, você vai ser luz, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz por você. Entrar nos lugares que parecem não iluminados, levando essa luz, alcançar aquelas pessoas que pareciam mortas, distantes, e levar para elas o evangelho, a boa nova, a salvação que eles ainda não conhecem. Sua rua, seu bairro, sua escola, o lugar onde você trabalha, todos esses lugares são campos missionários prontos para receber o Evangelho. Ele nos envia como luz em meio às trevas. E a gente precisa de verdade desmistificar isso, achando que missionário é só aquele que vai para longe, aquele que viaja para outros países. Não, missionários são todos aqueles que têm o coração na missão que Cristo deixou. O ID. Ser missionário não é uma questão de quem está longe ou quem está perto. Na verdade, ser missionário é sobre a fidelidade que você tem com o chamado que Cristo fez na sua vida. É como diz 1 Pedro 2,9. Fomos chamados para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Talvez em algum momento você já orou assim: Senhor, me faz ver o meu próximo com os teus olhos. E se você nunca orou dessa forma, eu te convido a fazer isso. Eu em algum momento da minha vida fiz essa oração e foi gerado no meu coração uma dor evangelística. Uma dor de olhar para o meu próximo e saber que ele ainda não conhece a Cristo e querer levar Cristo para aquele meu irmão. Não como uma tentativa de saber mais do que ele ou conhecer mais do que ele, mas simplesmente para compartilhar esse amor que me libertou do lugar onde eu estava e que eu sinto que precisa alcançar aquelas pessoas que estão ao meu redor. E eu creio que seja o Espírito Santo tocando no nosso coração e nos ensinando a nos compadecer e a amar aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, porque eles precisam também conhecer esse mesmo evangelho que nós conhecemos. E a gente precisa entender que essa compaixão, ela não é gerada de um ativismo, mas de uma compaixão genuína. Não é simplesmente por uma agenda ou por um evento que você faz, mas simplesmente nós devemos ser movidos por essa compaixão, esse amor que nos leva e nos impele a proclamar esse evangelho para o nosso irmão, para aquela pessoa que talvez ainda não conheceu. E essa compaixão, ela não nasce de ativismo, pelo contrário, ela nasce de uma devoção a Cristo. Nós o amamos ao ponto de querer fazê-lo conhecido para todas as pessoas. E talvez aqui eu entre em um ponto polêmico. Evangelizar não é militar por uma causa política. Nós precisamos entender que evangelizar é anunciar Cristo crucificado, ressurreto, vivo e presente como Senhor das nossas vidas. A gente precisa tirar da nossa cabeça que o maior cativeiro do homem é econômico, político. Não, o maior cativeiro do homem é o pecado. E a solução para isso não é você mudar de partido, é simplesmente você ser liberto pelo Evangelho. Somente o Evangelho pode lidar com o pecado da nossa vida. A justiça começa na reconciliação de Deus com o homem. Somente o Evangelho pode fazer isso. Nós precisamos entender que o ID de Jesus é o caminho para a vida verdadeira. Enquanto você caminha, enquanto você vai, você proclama o Evangelho, aonde quer que você esteja. Talvez você tenha um chamado integral na sua vida, onde Cristo está te chamando para você viver integralmente para Ele em determinada região ou em determinado contexto. Mas, independente se esse é o seu chamado ou não, você precisa ser fiel em todas as circunstâncias. Ser fiel à medida que você tem. Se hoje você tem poucas oportunidades de falar de Cristo, seja fiel nessas oportunidades. Se Cristo está te dando a oportunidade de você ir pregar o evangelho para pessoas, pregar em igrejas,
Vá, faça isso com fidelidade, mas seja fiel à medida que Cristo está te colocando. A gente precisa entender que as boas obras são fruto do Evangelho. Então, se Cristo te chamou, você precisa viver em novidade de vida. Se Cristo está te chamando para essa missão, viva isso integralmente. Não é só porque você tem um púlpito para pregar ou um campo para você pregar que você tem uma missão. Não, na verdade você tem uma missão quando você conhece a Cristo e que deseja fazer com que ele seja conhecido. E não se engane, muitas pessoas acabam usando aquele jargão. Vá, se necessário for, pregue. Não, meus irmãos. O Evangelho é a pregação genuína da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é simplesmente você ter uma vida íntegra. Você precisa sim ter uma vida íntegra, mas você também precisa pregar, pois é a pregação do Evangelho que traz a salvação para o coração do homem. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que evangelizar também não é só entregar um panfletinho dizendo Jesus te ama. Sim, Jesus te ama, mas o Evangelho é trazer a consciência ao coração do homem que ele por si só não se salva e por isso que ele precisa do Salvador, por isso que ele precisa de Cristo, por isso que ele precisa ouvir que ele tem pecado, que ele tem quebrado a lei de Deus, por isso que ele precisa entender o plano completo da salvação, criação, queda, redenção e consumação. Deus nos criou, mas o homem caiu. Jesus ele veio para nos redimir e ele faz uma promessa, que ele vai voltar. E quando ele voltar, vai ser um dia terrível para aqueles que não amam a Cristo, para aqueles que viveram sua vida distante dele, pois ele julgará a todos. E infelizmente, aqueles que não conheceram a Cristo serão levados para o inferno, uma eternidade separada de Cristo. Meus irmãos, não sei você, mas isso pesa no meu coração. Por isso que hoje eu preciso, em cada oportunidade que eu tenho, tentar proclamar boas novas, seja com uma vida íntegra, mas também com a pregação do Evangelho, fiel às Escrituras. E olha, nós temos um dever muito importante de pregar o Evangelho, mas uma coisa que a gente precisa também entender: nós não salvamos ninguém. O nosso papel é semear esse evangelho. É como aquela parábola do semeador. Nós devemos sair a semear. E é Deus quem dá o crescimento à semente. E mesmo quando você pregar o evangelho, parecer que há uma frieza no local, não se preocupe. Deus talvez pode estar trabalhando de uma forma invisível que nós não enxergamos. E talvez naqueles momentos onde há maior comoção, talvez ali não vai crescer genuinamente uma semente. Talvez ali não vai crescer genuinamente um fruto. Como eu disse, é Deus quem dá o crescimento. Nós não sabemos, mas o Espírito Santo conhece cada coração e ele sabe como fazer cada uma dessas sementes germinar e gerar frutos. Por isso que é importante a gente entender que a evangelização deve ser pregada de forma fiel, mesmo quando não tem ninguém nos aplaudindo, batendo nas nossas costas e falando bom trabalho, mesmo quando talvez a gente não se sinta tão à vontade, nós devemos pregar o evangelho em todas as circunstâncias, pois nós não conhecemos plenamente o terreno que está recebendo aquela semente do evangelho que nós temos a semear. E eu preciso perguntar novamente, talvez um pouco com medo de ser repetitivo, mas você ama Jesus? Se você ama, fale dele, viva por ele, pregue com coragem, que Cristo coloque uma chama ardente no seu coração para você pregar o evangelho em todas as oportunidades que você tiver. Que a sua cidade conheça o nome de Jesus, que você seja um proclamador dessas boas novas, porque no Senhor, meus irmãos, nenhum trabalho é vão. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor dessa missão e que o Cordeiro que foi morto receba a sua recompensa, o seu fruto, através daqueles que o amam e pregam genuinamente o Evangelho. Bem, foi muito bom ter você aqui nesse vídeo comigo. Tô voltando agora aos poucos a fazer os vídeos aqui pro canal. Então se você gostou desse conteúdo, eu te peço para você compartilhar esse vídeo com um amigo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você receber a notificação. E nos vemos numa próxima. Tchau!